O senhor, como líder, consegue garantir ao governo que o PL da anistia não vai passar no Senado? Primeiro eu preciso saber se ele vai passar na Câmara, para falar do Senado. Eu, pessoalmente, sou contra o PL da anistia, porque eu acho que você não pode anistiar pessoas que prepararam uma afronta violenta à democracia, inclusive com planejamento de morte de presidente da República, de vice-presidente, do presidente do TSE. Então não dá. Foram 1.500, 1.600 pessoas envolvidas, hoje tem 140 presos. Eu não sei qual é a evolução no sentido da redução desse número, mas eu acho que se a gente anistia uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, você estimula a que outras pessoas tomem essa iniciativa. Eu não estou discutindo aqui as pessoas que foram ou não levadas, que foram eventualmente massa de manobra, mas havia um grupo que financiou, que elaborou. Na minha opinião, não cabe anistia a isso. Não tem nenhuma comparação com a anistia que aconteceu em 1979. 79 era um processo de redemocratização do Brasil. Nós estávamos preparando a luta das diretas, tudo que todos vocês conhecem, e encerrou um período histórico no Brasil que era do regime militar. Aí, para virar essa página, se fez a lei da anistia. Aqui não tem página para ser virada. Nós estamos na democracia, estávamos na democracia, houve uma eleição reconhecida internacionalmente e alguém resolve, com uma semana da posse do novo presidente, depredar a sede dos três poderes. Então, na minha opinião, não cabe anistia. Eu não posso garantir a você se vai ou não vai passar, porque vai depender do voto de cada um. Mas eu vou trabalhar, e ontem até numa entrevista outra que eu dei a colegas seus de um outro veículo, eu perguntei: se sua casa for invadida e depredada, você vai querer anistia ou você vai querer punição para quem fez aquilo? Então, eu acho que falar de anistia para uma afronta à democracia é um equívoco. Agora, o juízo de quanto é a pena de cada um, eu acho que está a cargo do judiciário, se ele entender que pode reduzir isso. Eu acho que nós vamos encontrar um caminho, hein? O senhor defende uma revisão de pena pelo Supremo? Acredita que é uma alternativa? Parece a prerrogativa é do Supremo. Se fosse legislativa, poderia passar por a gente, mas ela é do Supremo. Então, na minha opinião, isso pode acontecer. Óbvio que tem uma pressão das redes, mas repare, foi feita uma pesquisa e 56% das pessoas se colocaram contra a anistia. Então é preciso separar, porque a rede muitas vezes se parece que é o mundo inteiro e não necessariamente é o mundo inteiro. A pesquisa mostrou que mais da metade da população brasileira, 56%, é contra a anistia, porque reconhece que foi uma violência. Quebraram o Senado, quebraram a Presidência da República, detonaram o Supremo Tribunal Federal. Eu não consigo entender na minha cabeça como é que eu vou dizer está anistiado quem fez essa depredação. Então, eu acho que a gente está discutindo muito. Eu tive hoje de manhã, no café da manhã, com o presidente Davi Alcolumbre. Óbvio que esse tema sempre vem à baila. Pelo que eu sei, foi lá protocolada, mas aí vamos ter que esperar o retorno pós-Semana Santa e o feriado da Independência, o 21 de abril. E vamos ver como é que isso vai tocar. Eu, como sou sempre otimista, eu acho que a gente vai achar um caminho do meio para poder pacificar. Ou seja, não anistiar quem elaborou, quem conduziu, quem financiou, e achar uma saída que seja pertinente para o Supremo, para casa, para que a gente possa superar, porque eu preciso votar a pauta que interessa ao país. Então, o senhor defende uma costura, porque tem gente defendendo nesse momento até que o presidente Lula indulte os invasores do 8 de janeiro, que essa conversa chegue ao Palácio do Planalto. O senhor vê o presidente indultando essas pessoas? E junto ao Supremo, como é que esse caminho do meio se encaixa? O que seria o caminho do meio para o governo? Eu estou falando, eu acho que nenhum dos três poderes pode tomar uma atitude individual e isolada. Porque como já envolveu todo mundo, a casa, o executivo e o judiciário, que as três casas foram agredidas, na minha opinião, qualquer saída tem que ser consensuada, tem que ser conversada, porque senão vai parecer a afronta de um poder contra o outro e nós não vamos sair dessa bola de neve. Mas eu pessoalmente acho que há um espírito de fazer esse consenso, ou pelo menos esse caminho do meio,
para a gente poder tirar isso da frente e a gente poder votar em matérias que interessam ao Brasil e aos brasileiros. Desculpa, eu não posso deixar a bola quicando. O senhor falou que conversou com o presidente Davi Alcolumbre sobre o assunto. Ele continua com essa linha ainda de não tratar como prioridade? O que tem sido discutido a respeito do assunto mais recentemente? Ele, na verdade, entende, como eu entendo, que a prioridade do país são várias matérias que estão aí que precisam ser votadas. Esse é um problema que está na sala, que na minha opinião é um problema é gozado, que foi criado porque quem fez a depredação e agora é criado por quem fez a depredação querendo a anistia, ou seja, empatando a vida, vamos dizer, normal da democracia. Mas eu acredito muito em diálogo. Na minha opinião, nós vamos chegar num ponto que, repito, zero chance de você anistiar responsável por aqueles atos, mas nós vamos encontrar um caminho. Está sendo conversado muita coisa. Vou passar a bola para o Gustavo Uribe no nosso estúdio. Senador, o senhor falou dessa conversa com Davi Alcolumbre. Eu gostaria de saber, o senhor falou de um problema na sala, o PL da anistia, e que há outras questões a serem discutidas e analisadas no país. O senhor tem alguma meta, ou pelo menos aquelas propostas que devem ser prioritárias nesse primeiro semestre? Por exemplo, imposto de renda, a reformulação da tabela do imposto de renda. Tem alguma expectativa de ser aprovada já no primeiro semestre? Olha, Uribe, não necessariamente no primeiro semestre, mas tem um conjunto de interesses do governo que a gente precisa votar e resolver. Um deles é o imposto de renda, que é um projeto super importante para os brasileiros, é óbvio que é super importante para o governo, que a relatoria foi para o ex-presidente Arthur Lira, e na minha opinião ele precisa até ser melhor explicado para muita gente. Eu acho que está se vendendo uma coisa equivocada, porque quando se fez a linha de corte para compensar a não cobrança até R$5.000, se colocou que acima de 600 mil por ano, mas não é que vai ter uma taxação acima de 600 mil, é isso que eu estou achando. Falta explicar. O que a gente diz é o seguinte, acima de 600 mil, se a pessoa pagar menos de 10%, aí ela vai ter que pagar no mínimo 10%. Mas, por exemplo, eu que não ganho 50, mas perto disso, juntando como renda familiar, passa disso. Mas evidentemente que eu não pago 10% nem 9%, eu pago 27,5%. Agora tem gente que usa de, vamos dizer, planejamento tributário e acaba pagando muito menos. Então, nós não estamos visando o médico, o advogado. No fundo, para nós interessa as pessoas lá no topo, que é muito mais do que 600 mil reais. Em 600 começa, e se ele pagar menos de 10%, subiria 1% ao ano, até chegar ao mínimo de 10%. Então, também não é essa sangria desatada, que parece que quem ganha mais de 50 mil, uma vez votada a lei, no dia seguinte vai ter um aumento de imposto. Não é isso que está escrito no projeto. É preciso só a gente esclarecer melhor o projeto e explicar para a população. Mas isso vai ser debatido na Câmara e depois no Senado. Eu acho que a gente vai ter tempo suficiente para aprofundar. Eu acho o projeto excelente, a gente precisa ajudar e diminuir as desigualdades, e eu acho que tributo é também para fazer justiça tributária e ajudar na diminuição da desigualdade. A gente já ouviu conversas assim de bastidor que o ex-presidente Arthur Lira teria tido com o senhor mesmo, com outros interlocutores do governo, com o próprio presidente da República. Foi feito algum pedido a ele em relação a esse assunto? O governo já começou a tratar desse projeto para evitar que ele seja desidratado? Olha, eu pessoalmente não, porque como ele está na Câmara, aí fica a cargo da ministra Gleice e do líder Guimarães, porque a matéria está na Câmara, eu não gosto muito de me meter nas coisas. É comumente consultado, né, quando as pessoas querem saber do presidente da República. Sim, eu posso conversar, mas repare, tem uma pessoa responsável por tocar. Eu conversei com o Arthur Lira, mas a conversa foi mais de política, nem passou pela questão do imposto de renda. Na viagem que nós fizemos para o exterior, para o Japão e para o Vietnã, estava tanto o presidente Hugo quanto o presidente Davi, o Rodrigo Pacheco e o Arthur, mas essa matéria não entrou porque se falava de que ele seria o relator, mas ainda não estava concretizado. Agora que está concretizado, seguramente a Fazenda e a Receita vão conversar com ele, a ministra Gleice vai, o líder Guimarães também. Eu sinceramente vejo com muita simpatia o projeto e acho difícil
que parlamentares se coloquem contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. A compensação a gente vai ter que fazer, mas eu acabei de explicar que não é o que alguns vendem, que acima de 50 mil a pessoa vai ser sobretaxada. Quem ganha 600 mil por ano, que é óbvio que não é rico, mas comparado com a realidade brasileira é um salário bastante razoável, mas não é que é um milionário essa pessoa, mas não é que ele vai ter um aumento, ao contrário, vou repetir, se ele já paga acima de 10%, ele não terá incremento nenhum. Líder, o que explica a alta taxa de desaprovação do governo neste momento, né? Só para ficar numa pesquisa recente, 56%, a última pesquisa Genial Quest, indicando dificuldades do governo até mesmo em suas bases eleitorais. As eleições municipais mostraram, por exemplo, que a esquerda não consegue dialogar ou não conseguiu, pelo menos deu um chamamento aí, né, nos partidos de esquerda a respeito, por exemplo, de empreendedorismo, classe média também um tanto refratária, existe uma dificuldade, os jovens estão distanciados do voto de esquerda. O que explica, na sua avaliação, essa desaprovação e essa dificuldade de diálogo até mesmo com a base? Deixa eu falar uma coisa, Tainá, eu não sou muito assustado com pesquisa, tá? Porque eu sou um exemplo vivo de que as pesquisas apostavam em outro resultado na eleição da Bahia, em 3 eleições, e na verdade não deu o que as pesquisas achavam que ia dar. É óbvio que a pesquisa serve para orientar você, exatamente para ver o seguinte, o que eu estou falando que não está sendo bem recebido pela população. Eu acho que a pesquisa vale para isso, mas eu brinco com todo mundo, não fique muito alegre com a pesquisa boa, nem muito triste com a pesquisa ruim, porque no dia seguinte ou na semana seguinte, essa coisa pode se inverter. Eu acho que o centro do problema em relação à popularidade do presidente Lula, pelo menos, como você disse, nos seus eleitores tradicionais, está na questão da subida do custo dos alimentos, na mesa do trabalhador, ovo, café, uma série de coisas cujo preço aumentou. Essa questão não é uma questão brasileira, não é uma questão que há uma política de governo que possa derrubar da noite para o dia o preço dos alimentos. Todos esses alimentos viraram todos commodities, então há uma subida desse preço no mundo inteiro. Eu acho que esse é um elemento central da questão do desgaste do presidente Lula, porque as pessoas olhando para 2003, 2004, quando ele chegou, evidentemente estavam com a mesma expectativa de um upgrade na sua qualidade de vida. Os números da nossa economia são, sinceramente, excepcionais. Mas a população está entendendo? Não parece que está chegando na ponta. Tem problemas pontuais que ele mudou recentemente o seu ministro de comunicação e, portanto, é uma pessoa super experiente, é um baiano que fez todas as nossas campanhas na Bahia e, portanto, fez a última campanha do presidente. Eu acho que ele está mudando muita coisa, porque não adianta eu fazer o bem se essa coisa não chega com esse sinal para a população. Então, eu acho que tem problema de comunicação e tem problema também disso que eu falei. O custo do alimento tem balançado muito na mesa do trabalhador. Esse é um problema que o presidente Lula tem consciência dele e estamos pensando formas de driblar uma questão que, repito, não é brasileira, é mundial. Uribe, contigo. Líder, gostaria de ficar no preço dos alimentos, que a população está bastante irritada, a gente vê o preço do café, o preço do ovo, o preço da carne. Houve uma promessa de Luiz Inácio Lula da Silva, até em tom de brincadeira, mas que grande parte da população acabou vendo como uma promessa, que é o preço da picanha e o preço da cerveja, que não baixou. Que medidas o senhor considera importantes para que haja uma redução da inflação? O aumento da taxa de juros não tem sido o suficiente. Talvez fazer uma redução dos gastos públicos, talvez fazer de uma maneira um pouco mais séria uma revisão do que se está sendo gasto para diminuir os gastos públicos? Eu não acho que o problema é por aí, apesar de que as pessoas repetem isso insistentemente. Primeiro que não necessariamente o aumento de juros vai corrigir a inflação, porque eu não acho que a gente tenha uma inflação de demanda, quer dizer, que tem um excesso de gasto e as pessoas precisam reduzir. Recentemente alguém falou que precisa congelar o salário mínimo por 6 anos para conter a inflação. Aí a minha pergunta é o seguinte, bom, para conter a inflação tem que botar o pessoal para passar fome?
Eu não acho que isso é saída para nada. Nós temos responsabilidade fiscal, tanto que o Brasil é o 9º país do mundo, segundo o Banco Mundial, em reservas em dólar. O presidente Lula nunca cometeu uma sandice fiscal, nem vai cometer. Agora, nós queremos responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Nós temos um problema no Brasil de desigualdade muito grande. Então, propor conter o salário mínimo, que já é muito pequeno, essa que é a realidade. O que uma família pode fazer com o valor de um salário mínimo? Ele compra menos cesta básica do que comprava. Então, para mim, o problema não é por aí. Nós, repito, tem uma questão de uma inflação mundial, depois da Covid, agora com esse movimento produzido pelo governo americano, impondo regras, taxações que vão e voltam. Portanto, há uma insegurança no mundo muito grande. Nós não vamos para o campo de tabelamento, que a gente sabe que isso não funciona, nem de fiscal em supermercado, que isso também não funciona. O que o governo está estudando é como aumentar a produção de alimento, exatamente para ele poder baratear o custo na mesa das pessoas. Agora, tem que se ter em conta que tem 2 países muito populosos, a Índia e a China, que estão no processo de resgate social. Ou seja, são milhões de pessoas que estão sendo incluídas no mercado de consumo. É óbvio que isso tem impacto, porque a demanda desses países cresce e se você não tiver produção suficiente, inevitavelmente você tem aumento de preço. Então, o governo está debruçado sobre isso, sabe o que é. Eu só queria lembrar que do ponto de vista de gasto social desse governo, nós subimos bastante o gasto social e eu acho que é correto. Otimizar gasto público eu acho que está perfeito. Agora, às vezes eu digo, temos que evitar o custeio. Custeio é policial na rua, médico no hospital, professor na escola. Então, temos que equilibrar isso aqui. Eu acho que nós temos um problema de juros altos demais e, portanto, a rolagem da dívida brasileira fica carésima e temos um problema de desigualdade muito grande no Brasil, onde poucos detêm um poder aquisitivo muito alto, só que as pessoas têm limite de gasto. Por mais que a pessoa seja milionária, vai comer mais de 3 vezes por dia, vai comprar quantos carros, quantos ternos, então tem limite. E se a maioria da população não tem dinheiro, evidentemente você não circula a economia no país. Líder, tem 2 propostas ainda que eu quero saber a sua avaliação a respeito. Uma delas é outra aí que está em evidência, que é a PEC da segurança. Existe muita resistência, a gente sabe, dos estados, a oposição já se prepara para tentar barrar o avanço dessa proposta. O que está precificado na sua avaliação? Porque quando a gente conversa com gente do governo, há um entendimento de que o que vale é demonstrar essa intenção do governo de resolver o problema da segurança. E aí a segunda parte é com o Congresso Nacional e vai depender muito da disposição dos congressistas de avançarem ou não no assunto. Além disso, PEC dos militares de sua autoria que ficou na Comissão de Constituição e Justiça. Existe a intenção do presidente Davi Alcolumbre de levá-la ao plenário? Olha, existe a intenção do governo, do Davi Alcolumbre, provavelmente, não conversei com ele sobre isso. Eu queria esclarecer, a PEC dos militares, sou eu, como líder do governo, que assinei a partir de uma conversa com o ministro da Defesa e os 3 chefes militares. Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A ideia é deles, que eles querem mandar uma mensagem para a sociedade, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, de que eles querem Forças Armadas profissionalizadas. Então, o que a PEC fala? Se alguém resolve ser candidato, ganhando ou perdendo, ele não volta para a tropa. Se ganhar, ele vai ser deputado. Mas se perder ele voltar para a tropa, ele vai ser um político dentro da tropa. E dentro das Forças Armadas você depende de disciplina e de hierarquia. Então não tem nada de preconceito, com outras carreiras de Estado é a mesma coisa. Então nós vamos tentar votar essa PEC, que eu acho que ela é saneadora para evitar que tudo que aconteceu volte a acontecer. A outra pergunta sua é sobre a PEC da segurança. A PEC da segurança, além de ser uma iniciativa do governo, e você está correta, o governo não pode ficar parado frente a um problema que é nacional, na verdade que é internacional. Hoje segurança é no mundo inteiro. Então, o ministro Lewandowski, que vem com a experiência de ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal, ele faz uma PEC que eu diria assim, a alma dessa PEC é você compartilhar e unificar informações no Estado brasileiro contra o crime. Vou dar um exemplo.
Cada brasileiro ou brasileira pode ter 27 RG. Em cada estado que você for, você tira uma identidade. Não tem o menor sentido isso. Ou seja, um brasileiro tem 27 identidades, uma em cada estado, se ele quiser. Então nós estamos tentando fazer a unificação disso. A unificação da informação, porque o cidadão que é bandido hoje, no Rio ou na Bahia, amanhã vai ser bandido, sei lá, no Ceará, em Pernambuco ou em São Paulo. Então é preciso que a gente tenha um sistema nacional de compartilhamento de informações de tal forma que você otimize o combate ao crime organizado. Hoje todo mundo sabe que o crime organizado são multinacionais do crime, que estão entrando inclusive em áreas da economia formal, distribuição de combustível, em bancos, em uma série de coisas, e portanto é uma máquina pesada que nós temos que enfrentar. Então a ideia do ministro Lewandowski, que repare, a ideia inicial dele já foi bem modificada, porque ele já conversou com os governadores, já ficou claro que o governo federal não tem nenhuma intenção, nem vai se meter na gestão da segurança pública em cada estado. O que nós queremos é contribuir para isso que eu te falei, unificar e dar mais inteligência a esse combate. Hoje as ferramentas tecnológicas estão aí à mão. Nós fizemos na Bahia um investimento de R$1 bilhão em câmaras criptografadas e já prendemos centenas de marginais só com a utilização dessas câmaras criptografadas. Então, essa coisa precisa se espalhar pelo Brasil e, repito, a gente tem uma sinergia no combate ao crime. O espírito central da proposta dele é essa.